Neste momento em que se discute o aumento de vereadores em Maringá, o Observatório Social divulgou um balanço dos trabalhos feitos pelos vereadores no ano passado. Para o Observatório, a Câmara precisa de mais qualidade. Você sabe qual é o papel do vereador? O papel do vereador é ele fiscalizar o prefeito, e ver o que se passa na rua. Isso mesmo. Os vereadores são responsáveis por elaborar as leis e ainda têm um importante papel de aprovar os gastos e fiscalizar as ações da prefeitura. Mas, segundo o levantamento do Observatório Social, em 2014, os vereadores de Maringá deixaram a desejar. Das 3.053 propostas apresentadas, somente 416 eram projetos de lei ordinária, ou seja, aqueles projetos que criam novas leis, e menos da metade foi aprovada. Das mais de 3.000 propostas, 2.360 foram indicações e requerimentos, ou seja, sugestões à prefeitura sobre medidas de interesse público e pedidos de informações. São ferramentas úteis, mas, segundo o Observatório Social, a maioria não teve contribuição aos trabalhos da Câmara. Muitos requerimentos pedem, por exemplo, para atender a interesses particulares de alguns moradores ou instituições. Nesse requerimento, o vereador pergunta se há previsão para o plantio de árvores em frente a um banco. O que se observa é que são atuações, são solicitações que não vinculam o Poder Executivo e, algumas vezes, apenas pedindo informações que não trazem benefício nenhum para a sociedade. Nós legislamos para a cidade, não para particulares. Pode acontecer, sim, de ter algum requerimento direcionado para uma determinada situação. Nós estaremos verificando isso e, dentro da possibilidade, estaremos melhorando, porque essa é a nossa atribuição, procurar fazer sempre o melhor para a sociedade. Nesse outro requerimento, o vereador pede que o prefeito faça algo para agilizar o andamento das obras de um prédio da UEM. Mas essas são obras de responsabilidade do governo do estado e não do município. Aqui, uma vereadora pede à prefeitura que informe se há previsão para a implantação de torneiras automáticas, aquelas mais econômicas, nos espaços públicos. Mas ela sequer cita uma lei de 2008 que obriga o executivo a instalar essas torneiras. Para o observatório, falta mais fiscalização por parte dos vereadores. A fiscalização da Câmara em relação ao Poder Executivo é muito pequena. Veja que todo esse trabalho que o observatório desenvolve deveria ser uma atividade realizada pela própria Câmara. Existem leis ainda que não estão sendo cumpridas por algumas questões que nós precisamos cobrar. Nós vamos tomar a iniciativa de cobrar do Executivo, algumas vezes mandar fazer um levantamento e colocar isso para que o prefeito possa cumprir aquilo que foi aprovado por essa casa. Porque se é lei, tem que ser cumprida. Eu falo ao vivo agora e nós convidamos o professor de Ciência Política, Cássio Marcelo Mock, para falar sobre esse estudo. A gente viu ali, o Observatório Social diz que falta fiscalização. Na opinião do senhor, falta mesmo? Falta. Nós temos que entender que o papel do legislativo não é meramente fazer leis. Aliás, o Brasil já vive um processo inflacionário de mais de 100 anos. O papel do vereador é muito importante. Ele é a caixa de ressonância, a caixa de eco da sociedade na fiscalização não só do Poder Executivo, como do próprio Poder Judiciário e da própria sociedade. O número de leis não significa necessariamente que o vereador tenha sido mais ativo. Até porque fazer lei é algo meramente burocrático na maioria das vezes. É preciso dar efetividade a essas leis. E vendo esses requerimentos, que seria a cobrança, né, do Executivo, parece então que o vereador às vezes não sabe nem qual é o papel dele ali, cobrando algo do governo do estado, que seria do município. E mais ainda, parece que ele atua na representação de interesses privados, quando a sua grande finalidade é atuar na representação de interesses coletivos. Ou seja, nos parece que pelo menos a maioria não conhece a estrutura organizacional do Estado para saber a quem solicitar, a quem pedir, quem deve fazer, que não é o papel do vereador agir em todas essas áreas. Professor, ou sabe, mas quer atender aquela comunidade, aqueles eleitores? Eu acredito que você tem aí um equilíbrio entre essas duas condições. Não sabe e quer, na verdade, atender interesses de ordem privadas, né? E, portanto, se confunde a figura do homem público com a figura do homem privado. Tudo bem. E a Natália tem outros dados sobre esse estudo e vai mostrar pra gente. Natália. É isso, Alana. Eu vou chamar a atenção aqui para o telão para a gente conseguir explicar melhor. Nós vamos falar dos projetos de lei ordinária. Quais são os assuntos desses projetos? E olha só, 17% desses projetos dizem respeito a nomes de rua.
3% dizem respeito a datas comemorativas e outros 3% a cidadão benemérito, enquanto que assuntos importantes como a saúde pública, apenas 7% dos projetos do ano passado foram relacionados à saúde. E olha só, o mais grave, segurança pública, apenas 2% dos projetos. Então, Alana, eu gostaria de saber, né, a opinião do professor a respeito disso. Ok, Natália. Então a gente viu ali aqueles dados, sabe que a fiscalização é importante, mas os vereadores também têm o papel de criar ali as leis. E nesses dados, vendo esses dados, tem algo contraditório aí? Tem. Veja o seguinte, uma cidade do tamanho de Maringá, onde as relações sociais são mais complexas, não faz sentido dizer que a principal atividade do vereador é dar nome de ruas. Quer resolver o problema? Dá número, pronto, aí ninguém briga para ter nome de nada. Em detrimento disso, você tem lá uma baixa discussão sobre acerca da segurança pública. Nos parece que a segurança pública e a saúde são menos relevantes que cidadão benemérito, homenagear as pessoas com nome de ruas. Ou seja, o vereador, na verdade, não se conscientizou ainda que a sociedade clama por uma mudança no papel do Estado, da figura do Estado. E aí está o papel relevante da figura do vereador, do legislativo. Aproveitando para terminar, a opinião do senhor a respeito do aumento do número de vereadores? Desnecessário. Nós temos que discutir a qualidade, não quantidade. A qualidade ela é muito importante porque, na verdade, ela vai passar a atender interesses originariamente de ordem coletiva. Aumentar o número de vereadores apenas amplia o universo, mas não amplia a qualidade dessa representatividade. Ok, muito obrigada então pelas informações, pela participação aqui no Paraná TV. Ficam aí as explicações do professor Natália e os dados aí do Observatório Social. Tá certo, Alana, muito obrigada pelo trabalho e também obrigada ao professor Cássio.